Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 7, aula 1. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje iremos começar nosso encontro observando isso mesmo, observando o que temos ao nosso redor. As casas, as coisas, as pessoas que estão perto de nós. Onde vocês vivem? O que tem perto de vocês? Vocês moram em uma zona rural com animais, campo, natureza? Ou em um ambiente mais urbano, com carros, prédios e muita agitação? Observar e prestar atenção no que está ao nosso redor é importante. Eu, por exemplo, estou aqui no centro da cidade, perto de mim vários prédios altos, alguns espelhados. É verdade. Algumas pessoas nas ruas, carro em todas as direções. Aqui também tem comércios, lojas de roupa, comida, sapatos, lanchonetes, jornaleiros e farmácias. E perto de vocês? O que vocês observam? É importante olhar, perceber, observar, descrever o que vemos para criarmos lembranças e memórias. Leitura. Quem nunca se lembrou de alguma cena que se tornou marcante? Ou de um cheiro porque lembra alguma coisa especial? Ou de repente uma pessoa porque ela te chamou a atenção de alguma maneira? Ah, professora, sempre que eu sinto o cheiro de chuva, eu lembro da minha avó. Que legal, Alfa! Mas por que o cheiro da chuva traz a lembrança da sua avó? Ela gostava de chuva? Andava na chuva? Porque eu ficava sentado na varanda vendo a chuva junto com a minha avó. E ela lia histórias e ainda fazia uns bolinhos. Eu ainda sinto o cheiro só de lembrar. Ah, que gostoso, Alfa! Viram como algum cheiro, algum gesto, algum lugar, quando é bem observado, marca a nossa vida e traz lembranças mesmo depois de anos? E bolinho de chuva? Vocês sabem o que é? Já comeram? É uma delícia! Vou descrever para vocês o bolinho de chuva que eu conheço. Ai, a minha avó fazia um que era uma delícia. Só de pensar, já me deu fome. O bolinho de chuva é feito de farinha de trigo, ovos, leite e fermento. Ele tem o formato redondo. O bolinho é frito em óleo quente e polvilhado com canela e açúcar. O bolinho de chuva é um doce criado em Portugal, mas também é muito conhecido no Brasil. Polvilhado? O que é polvilhado? Eu sei o que é, mas vocês precisam aprender a se acostumar a olhar no dicionário. Vamos ver? Significado de polvilhar: cobrir de pó, de polvilho, empoar, cobrir ou salpicar de sal, farinha, açúcar, etc. No caso do bolinho de chuva, é polvilhar com canela e açúcar. Seria cobrir o bolinho com esses dois ingredientes para que fique ainda mais gostoso. Voltando a falar sobre lembranças, vocês têm alguma lembrança como a do Alfa? Eu estou curiosa. Pensem em algum lugar, algum cheiro, uma cor, uma pessoa, algo marcante. Eu tenho uma lembrança marcante, um objeto que me traz lembranças. Então conte-nos, Beto, por favor. Sempre que eu estou em um lugar e nesse lugar tem canecas, eu me sinto em casa. Lembro muito da minha casa. Que curioso, Beto, e por quê? Lá em casa, cada um tem sua caneca de água. Nossa, viram como cada um de nós tem uma lembrança? Cada um tem alguma coisa que faz referência a alguma coisa na nossa vida. Eu, por exemplo,
Uso caneca só para tomar café, leite ou chá. Não uso todos os dias. Mas acho que um bolinho de chuva com uma caneca de café combinaria muito bem. Ainda mais se for em um dia de chuva e contando história, como o Alfa fazia com a sua avó. O que acham? Não é uma combinação perfeita? Hoje trouxe para vocês um pequeno texto de uma criança. No texto, ela escreve sobre as férias que ela teve. Vamos ler? As férias de verão de 2018 foram minhas melhores férias. Nesse ano, viajei para a casa dos tios do meu pai. Viajamos de carro. Foram quase 4 horas de viagem. Passamos por uma serra muito bonita e muito alta. Dava medo olhar pela janela. Quando chegamos no lugar, a estrada era de terra. Tinha poucas pessoas na rua. A casa era bem simples, mas ao mesmo tempo linda. Toda de madeira, grande e com uma vista para muitas árvores. Nunca vi tanta árvore junta na vida. O tio do meu pai se chamava Manuel. Tinha mais ou menos uns 50 anos e criava vários animais. Ele tinha cachorro, galinha, cavalo, vaca e boi. Passamos 10 dias lá e foi muito divertido. Aprendi a tirar o leite da vaca, andei de cavalo, dei comida para as galinhas, nadei no rio que tinha perto, vi vários passarinhos diferentes, corri, brinquei e curti muito minhas férias. Guto Pereira, 9 anos de idade, Curitiba, Paraná. Esse texto traz uma lembrança de um período. Que período seria esse? Natal? Ano Novo? Carnaval? Exatamente, a lembrança de um período de férias. Mais especificamente, as férias do ano de 2018. E pelo relato, vocês acham que essas férias foram boas ou ruins? Isso mesmo, parece que essa viagem de férias foi bem especial. Foi um período de brincar, fazer e conhecer muitas coisas novas e legais. E sem dúvida, uma oportunidade de ter muito contato com a natureza e com os animais. Vocês gostariam de passar as férias em um lugar assim? Sim, adoro animais. Eu ia achar incrível. É verdade, Beto. Para quem gosta de animais, o lugar que o Guto foi é bem especial. Mas me digam, o Guto descreveu algumas coisas durante o seu relato. Quais foram essas coisas? Ele descreveu a casa onde o tio morava. A casa ficava em um lugar com estrada de terra, com poucas pessoas na rua. Ela era simples, mas também linda. Era feita de madeira, grande e com uma vista para muitas árvores. Casa era do tio, estrada de terra, pouca gente nas ruas. Casa simples, linda, casa de madeira, com vista para árvores. Tem mais alguma descrição no texto? Guto descreve mais alguma coisa ou alguém? Sim, ele descreve o tio do pai dele. Era um senhor, ele se chamava Manuel. Tinha mais ou menos uns 50 anos e criava vários animais. Era um senhor, Manuel, 50 anos mais ou menos, criava animais. Excelente, Beto! Quanta informação adicional você apresentou! Então, nesse relato, conseguimos encontrar pelo menos 2 descrições. A descrição da casa e a descrição do tio Manuel. Mas o que é mesmo descrever? O que é fazer uma descrição? O que é escrever uma descrição? O que é um texto descritivo? Nós já identificamos características de uma descrição. Vamos entender agora essa definição formal. Descrição é o relato, dar detalhes de um objeto, pessoa, lugar ou cena.
O ato de descrever é detalhar para que o leitor consiga imaginar aquilo que está sendo descrito. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar ou acontecimento. Seu objetivo é passar ao leitor as principais características de algo ou alguém. Prestem bem atenção nos detalhes. Uma boa descrição descreve os detalhes. Vou fazer uma pergunta muito importante sobre ele. Prestem atenção em todas as informações do relato do menino. Combinado? Isso mesmo, as férias foram num ambiente rural. Como seria um ambiente rural? Um meio rural? Alguém pode descrever para mim? Pode me falar o que tem? Como é? Isso mesmo! Um ambiente longe da cidade, com pouca gente, plantações, animais, muitas árvores, matas, mato. Vocês deram muitos detalhes corretos. Vamos ver como o dicionário define um espaço rural? O espaço rural é um espaço afastado da cidade que possui uma menor quantidade de pessoas e sua economia é baseada na agricultura e pecuária. Além disso, é uma área com grande presença de elementos naturais, como árvores, plantas, flores e animais de várias espécies. Professora, o que é agricultura e pecuária? Boa pergunta, Alfa. A agricultura e a pecuária são atividades típicas do meio rural. A agricultura tem a ver com, exato, plantações. E pecuária tem a ver com, exato, animais, criação. Criação de aves, de gado, de animais que produzem carne. A agricultura e a pecuária são as atividades mais comuns na zona rural. Vamos montar um quadro com essas principais características do espaço rural? Espaço rural. Espaço afastado da cidade. Possui uma quantidade pequena de habitantes. A economia é baseada na agricultura e pecuária. É uma área com grande presença de elementos naturais, como árvores, plantas, flores e animais de várias espécies. Aqui está a região sul do nosso país. Fica lá na pontinha do Brasil. Dentro dela temos 3 estados: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Guto mora no estado do Paraná, na cidade de Curitiba, principal cidade desse estado, pois, como disse, Curitiba é a capital do Paraná. Agora que já sabemos a região, estado e cidade em que Guto mora, vamos descobrir se ela é um espaço rural ou urbano. Que tal viajarmos a Curitiba? Aceitam essa aventura? Então apertem os cintos que vamos diretamente para a cidade de Curitiba, no Paraná, conhecer alguns dos seus principais pontos e suas características mais marcantes. Chegamos a Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná. Sua fundação oficial foi em 29 de março de 1693. A cidade é conhecida por ter ruas largas e seu ritmo de urbanização cresceu com a chegada de uma grande quantidade de imigrantes europeus ao longo do século XIX, na maioria alemães, poloneses, ucranianos e italianos, que contribuíram para a atual diversidade cultural. Como principais pontos turísticos se destacam o Jardim Botânico, Parque Tanguá, Museu Oscar Niemeyer
e a Ópera de Arame. O que vocês acham de entrarmos nesses lugares? Conhecer de pertinho o Jardim Botânico, o Museu Oscar Niemeyer e a Ópera de Arame. Então venham para o tour com fotos panorâmicas de 360 graus que dão a sensação de estarmos dentro desses lugares. O que vocês conseguem ver nessa foto? O que podem descrever olhando essa foto e passeando por essa imagem? Um belo jardim, com muitas flores, uma construção branca, um gramado bem verde, um céu azul de um dia de sol e algumas pessoas andando. Muito bem, Alfa, excelente descrição. Nessa foto, estamos entrando no Jardim Botânico de Curitiba. Enquanto vocês observam a foto, eu vou ler uma descrição. O Jardim Botânico é uma das principais atrações da cidade. Foi inaugurado em 1991. É um parque público, um local bem grande com vários lagos, pontes, pistas de corrida e até um auditório. O destaque do Jardim Botânico de Curitiba é a estufa principal, inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Vamos à nossa próxima parada? Vamos conhecer mais um espaço da cidade de Curitiba. E nessa imagem, o que vocês conseguem ver? Como podemos descrever esse lugar? É uma rua com um prédio bem diferente, com as cores branca e amarela. A frente do prédio é espelhada. Tem também um estacionamento com muitos carros, tem árvores e um espaço com bancos e o nome do museu. Oscar alguma coisa, um nome estrangeiro. Belíssima descrição, Beto. É essa exatamente a nossa segunda parada na cidade de Curitiba, o Museu Oscar Niemeyer. O Museu Oscar Niemeyer, MON, é um espaço que realiza exposições de artes visuais, arquitetura, urbanismo e design. O projeto desse local foi feito pelo arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer. O prédio tem o formato de olho, o que chama a atenção dos visitantes por ser um formato de construção bastante diferente. Incrível o que a tecnologia hoje nos permite, não é? Conseguimos ver fotos e lugares como se estivéssemos presentes no local. É possível visitar pontos turísticos como fizemos agora, conhecer novos lugares e até ver exposições de arte em passeios virtuais, dentro de museus e espaços culturais. É incrível, não é mesmo? Terminamos nossa viagem conhecendo um pouquinho sobre Curitiba. Curitiba, a cidade onde mora o menino Guto, que descreveu suas férias. Curitiba é igual à casa onde o Guto passou as férias? É um local rural? Ou teria diferenças? Isso mesmo. Curitiba é bem diferente do local onde Guto passou as férias. Curitiba não é um espaço rural. Curitiba é um espaço urbano. E o que é um espaço urbano? Espaço urbano são as cidades, o oposto ao espaço rural. Vamos resumir o que aprendemos sobre zonas urbanas e rurais? Espaço rural. Principais atividades econômicas desenvolvidas: agricultura e pecuária. Espaço urbano. Maior infraestrutura como asfalto, rede de iluminação, saneamento básico. Espaço rural. Paisagem natural. Espaço urbano. Paisagem humanizada. Espaço rural. Habitações, sítios, chácaras e fazendas. Espaço urbano.
Habitações: presença concentrada de moradias, casas e prédios e concentração de pessoas nos vários espaços. Espaço rural: predominam as plantações, árvores em maior quantidade, estradas de terra, rios e propriedades maiores do que nas cidades. Espaço urbano: redes de transportes, ruas, avenidas, ferrovias, aeroportos, rodoviárias, viadutos. Espaço rural: área não urbanizada. Espaço urbano: intenso processo de urbanização. Espaço rural: pequena população. Espaço urbano: quantidade populacional elevada. Como podemos ver, o meio rural e urbano possuem suas diferenças, assim como conseguimos ver as diferenças entre o local que o Guto passou férias, um ambiente rural, e a cidade de Curitiba, que é um exemplo de ambiente urbano. A zona urbana e a zona rural são conceitos utilizados na geografia para diferenciar dois tipos de espaços geográficos, cada um com suas características e modo de vida. Mas apesar de diferentes, o meio rural e o meio urbano são complementares, ou seja, eles se complementam, eles se completam. E por quê? Porque as atividades econômicas praticadas no campo dependem das atividades realizadas na cidade e vice-versa. Como abastecer um supermercado de alimentos na zona urbana se não houver plantações na zona rural? Não é verdade? E vocês? Já estiveram em um meio rural? Já estiveram em um meio urbano? Para responder todas essas perguntas, é necessário saber diferenciar bem esses dois tipos de lugares. Então vamos treinar? Vou compartilhar com vocês algumas imagens e vocês deverão me dizer se são espaços urbanos ou rurais. Vamos começar? Nessas 4 fotos, qual ou quais imagens mostram uma zona urbana? Muito bem. Apenas uma imagem corresponde ao espaço urbano. Vamos a mais um conjunto de fotografias. Agora me digam, nessas 4 figuras, qual ou quais imagens mostram uma zona rural? Muito bem! Essas 2 imagens retratam, ou seja, são imagens que mostram um cenário rural. E vocês? Vivem em um meio rural ou urbano? Fluência de leitura. O texto que eu vou ler para vocês foi escrito por um grande poeta brasileiro. Ele já morreu, mas continua sendo importante. É um texto muito interessante e tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje. O poeta se chama Olavo Bilac. Vocês todos conhecem um poema dele muito famoso. Aquele poema das 2 meninas que brigavam por causa de uma boneca. Mas ele não escreveu só poemas infantis. E não escreveu só poemas. Ele escreveu em diversos tipos de gêneros literários. Olavo Braz Martim dos Guimarães Bilac nasceu no Rio de Janeiro em 1865 e já é falecido. Foi um jornalista, escritor de crônicas e poeta brasileiro. Olavo Bilac também foi o responsável pela criação da letra do hino à bandeira. Hoje vamos ler o texto de Olavo Bilac, que se chama Certa Vez um Grande Amigo do Poeta. Vou ler para vocês. Certa vez, um grande amigo do poeta. Certa vez, um grande amigo do poeta Olavo Bilac queria muito vender uma propriedade
de fato, um sítio que lhe dava muito trabalho e despesa. Reclamava que era um homem sem sorte, pois as suas propriedades davam-lhe muitas dores de cabeça e não valia a pena conservá-las. Pediu então ao amigo poeta para redigir o anúncio de venda do seu sítio, pois acreditava que se ele descrevesse a sua propriedade com palavras bonitas, seria muito fácil vendê-la. E assim, Olavo Bilac, que conhecia muito bem o sítio do amigo, redigiu o seguinte texto: Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Meses depois, o poeta encontrou seu amigo e perguntou-lhe se tinha vendido a propriedade. Nem pensei mais nisso, respondeu ele. Quando li o anúncio que você escreveu, percebi a maravilha que eu possuía. Algumas vezes, só conseguimos enxergar o que possuímos quando pegamos emprestado os olhos alheios. O que acharam? O amigo de Olavo Bilac morava em um ambiente rural ou urbano? Ambiente rural. Verdade, Alfa. No texto encontramos bastante elementos de um espaço rural ou, de repente, de uma cidade mais no interior, longe da agitação dos grandes centros urbanos. E o rapaz gostava de morar onde morava? Não, ele queria vender o lugar. É verdade, tanto que pediu ao seu amigo escritor que fizesse um anúncio. Por que ele mesmo não escreveu esse anúncio? Porque ele conhecia o Olavo Bilac, que sabia escrever muito bem e que assim ele ia vender mais rápido. Resumo da aula. Hoje, vimos que podemos ter lembranças a partir de um lugar, um cheiro, uma imagem que nos faça lembrar de um momento especial. Na receita do bolinho de chuva, expandimos nosso vocabulário e aprendemos o significado da palavra polvilhar. Cobrir de pó, de polvilho, empoar. Cobrir ou salpicar, de sal, farinha, açúcar, etc. Identificamos algumas descrições e vimos exemplos de textos descritivos. Descrição: relatar, dar detalhes de algo ou alguém de maneira que o leitor consiga imaginar aquilo que está sendo descrito. Texto descritivo: tipo de texto que envolve a descrição de algo, seja de um objeto, pessoa, animal, lugar, acontecimento. Seu objetivo é passar ao leitor as principais características de algo ou alguém. Aprendemos o que é agricultura e pecuária. Agricultura: conjunto de técnicas utilizadas para cultivar plantas. Um exemplo de produtos agrícolas são as frutas, legumes e verduras que comemos. Pecuária: atividade econômica voltada para a criação de gado, bois e vacas, com a principal finalidade de produzir alimentos para o consumo humano. Identificamos as características de um espaço rural e um espaço urbano, como podemos ver no quadro abaixo. Dever de casa. Aprendemos muitas coisas hoje e vamos aprender ainda mais, pois a lição 7 está só começando. Como tarefa de casa, vocês devem fazer as seguintes atividades. Dever de casa:
Leitura. Escrever um pequeno relato sobre uma boa lembrança que você já teve. Fluência. Página 98. Verbos no imperativo. Temos um encontro muito importante marcado para a próxima aula. Caprichem nos detalhes do relato da lembrança de vocês. E na próxima aula, quero que compartilhem comigo e com toda a turma. Com certeza será um momento muito especial. Até a próxima aula!